Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Justiça do Trabalho vai às escolas públicas ensinar noções de cidadania e direito. Começa a segunda etapa das obras do Fórum Trabalhista de Goiânia. O crescimento de indenizações trabalhistas por assédio moral é tema do quadro Fique Sabendo. Confira ainda os aspectos jurídicos da sentença líquida em entrevista com a desembargadora Elza Cândida da Silveira. A Justiça do Trabalho irá até as escolas por meio de um convênio entre o TRT de Goiás e a Secretaria Estadual de Educação. A ideia é transmitir noções de cidadania e democratizar o acesso ao judiciário trabalhista. Para levar até as escolas informações básicas sobre os direitos do estudante trabalhador, os professores da Rede Estadual de Ensino de Goiânia participaram do curso Direito, Ética e Cidadania, que encerrou com palestras das instituições envolvidas: a Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, a Matra 18, a Procuradoria Regional do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Participaram do curso professores de 24 escolas de Goiânia, da Rede Estadual de Ensino, e receberam durante 30 horas de aulas virtuais orientações sobre a Cartilha do Trabalhador. A cartilha será utilizada em 2009 nas escolas. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania visa levar aos alunos da rede pública noções de direito, ética e cidadania, principalmente direito do trabalho. Então nós estamos agora com os professores da rede pública com um curso semipresencial, de forma que melhor eles possam trabalhar a cartilha do trabalhador em quadrinhos com os alunos em classe de aula. Essa parceria ela é de grande importância para todos nós, né, os órgãos que estão aqui representantes, fazendo esse convênio. Nossos alunos precisam muito de ter esse conhecimento, principalmente os jovens e adolescentes, que hoje já estão no mercado de trabalho. E às vezes desconhece do que é o do direito e seus deveres. Então isso vem a auxiliá-los, né, na parte pessoal de trabalho dele, como na parte familiar também. Já estão garantidos 25 milhões de reais para a nova etapa de construção do Fórum Trabalhista de Goiânia. A solenidade contou com a presença de parlamentares da bancada goiana na Câmara dos Deputados Federais, que apoiaram a iniciativa. A execução da obra levará 15 meses e dos 28 milhões de reais do valor previsto para esta etapa, o TRT já tem garantidos 23 milhões de reais no orçamento da União de 2009, além de outros 2 milhões de reais que serão repassados pela Caixa Econômica Federal. O projeto arquitetônico do edifício do Fórum Trabalhista, que terá 25 mil metros quadrados de área construída, é arrojado e moderno. Segundo o arquiteto Daniel Corsi, pode-se ressaltar a eficiência energética do prédio, que tem solução tecnológica contemporânea, com fachadas em pele dupla de vidro. É um edifício, antes de mais nada, eficiente, um edifício que apresenta uma solução tecnológica muito contemporânea e ao mesmo tempo também apresenta uma linguagem, ou seja, uma estética que visa exatamente a representatividade do tribunal. Esse edifício que será construído agora dos 25 mil metros quadrados tem um fluxo de 4 mil pessoas por dia, então a gente tem ciência dessa responsabilidade, da importância que é recepcionar essas pessoas e da importância que tem o tribunal na sociedade. Então acho que essa questão, além da questão da representatividade do edifício na cidade, tem essa questão de cuidado com a população em si. O assédio moral tem se tornado um fenômeno crescente no ambiente de trabalho. Caracterizado pela violência psicológica contra o empregado, o assédio moral tem contribuído para o aumento do número de indenizações. Saiba mais sobre esse assunto no nosso quadro Fique Sabendo. O assédio moral pode ser conceituado como a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada do trabalho ou no exercício de suas funções. Geralmente, a vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser ridicularizada e hostilizada diante dos colegas. O objetivo é forçá-la a pedir demissão. A senhora sabe de casos assim, de pessoas que já foram humilhadas, constrangidas pelo chefe no trabalho?
Como é que foi isso? Eu passava muito mal, mas eu tinha que ir, né? Até o dia de ganhar o neném. A gente joga algumas vezes, indiretamente, a gente ouve o patrão falar que a gente é lerdo, não está não tá distribuindo meu trabalho, não está desenvolvendo bem, mas chamar burro, esses palavrões não. O senhor sabe de algum caso de algum colega que foi humilhado? Já colega meu já foi humilhado já. Assim, chamar o funcionário não compensa pelo salário pago, algumas coisas assim parecidas. Eu trabalhava de doméstica, eu fui falar para minha patroa que eu tinha levado choque, ela falou assim que não, que era preguiça minha, que eu não queria trabalhar. E lá eu tinha que trabalhar descalço porque ela não aceitava trabalhar calçado. Acho a falta de respeito, né, com a pessoa e com o profissional, né, se tratando no caso, né, pelo fato da pessoa ser um encarregado, ser um chefe ou proprietário de uma empresa, assediar a pessoa, eu não acho correto, acho errado. Para a doutrina, a necessidade de proteção à dignidade do empregado é que justifica a punição do assédio moral. O juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, afirma que o crescimento das indenizações na Justiça do Trabalho se deve ao fato de que o trabalhador tomou consciência de que essa postura da empresa merece reparação. Quais seriam os casos mais comuns de assédio moral? Você poderia citar exemplos? Existem diversas condutas que caracterizam o assédio moral, como, por exemplo, o isolamento do trabalhador de forma que ele não se sinta integrado ao grupo de trabalho, se sinta, como se diz na linguagem comum, um peixe fora d'água. Ou então, sobrevalorizar os erros desse trabalhador, apesar de mínimos, fazer exigências descabidas, fazer alterações de horários injustos, fixar horário de almoço totalmente incompatível com os costumes, não fornecer as informações adequadas ao trabalhador e depois cobrá-lo por isso, ou então simplesmente ignorá-lo no ambiente de trabalho, passar por ele como se ele fosse invisível. No conceito do assédio, se tem aquelas condutas que são repetidas, são reiteradas e que vão minando a resistência desse trabalhador, a vontade dele trabalhar, a vontade de continuar na empresa e vão também fazendo com que ele se sinta um Zé Ninguém, alguém que não tem valor nenhum, alguém que não presta para nada, alguém que não tem condições, até ele decidir sair da empresa. Ari, é difícil a prova do assédio moral? Que critérios a Justiça do Trabalho utiliza para condenar o empregador a danos morais? O assédio, como eu havia dito, é uma situação reiterada. Quando é de forma grupal, como é no caso que eu citei há pouco, da empresa que exigia metas e submetia a situações humilhantes um grupo, uma equipe de trabalhadores, a prova é mais fácil. Entretanto, quando esse assédio ele se dirige especificamente a determinado trabalhador isoladamente, a prova já se torna mais difícil. E, às vezes, quando se usa, por exemplo, determinados apelidos, é fácil a prova. Por quê? Porque se torna uma conduta generalizada de quem pratica o ato humilhante. Mas em alguns casos em que o trabalhador é discriminado, ele não tem muitos elementos de prova. Por quê? É aquele chefe que passa por ele e não o cumprimenta, que passa ordens não completas, confusas, que faz exigências descabidas, exageradas, que são uma situação, às vezes, que não é muito clara, mas é muito visível e presente para quem sofre. O Pleno do TRT goiano está agora com sua composição completa de 8 desembargadores. A magistrada Elza Cândida da Silveira tomou posse solene no cargo de desembargadora da 18ª Região. A cerimônia foi realizada no Pleno do TRT. O auditório ficou lotado com a presença de convidados e de autoridades do Poder Judiciário, parlamentares e representantes de entidades de classe. A magistrada Elza Cândida era juíza titular da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia e foi promovida para a vaga antes ocupada por Ialba Luza Guimarães de Melo, que faleceu no ano passado. A nova desembargadora é a nossa convidada do quadro de entrevistas que você confere no próximo bloco. Voltamos já!
Judiciário cada vez mais busca meios de aprimorar procedimentos para acelerar a tramitação processual. Enquanto a tão sonhada reforma dos códigos processuais não sai do protocolo das boas intenções, magistrados usam da criatividade e esforço para a efetiva e rápida entrega da prestação jurisdicional. Uma boa alternativa encontrada é a chamada sentença líquida, que tem sido aplicada com bons resultados na Justiça do Trabalho de Goiás. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje a desembargadora Elza Cândida da Silveira. Doutora Elza, muito obrigada pela presença. Fico honrada. Antes de nós falarmos sobre sentença líquida, eu acho que é necessário primeiramente definirmos o que é uma sentença no processo. Bom, de uma maneira mais simples, a sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo, ou seja, a primeira instância, a prestação jurisdicional dada pela primeira instância. Não que o processo vá ser encerrado, pois ele continua, às vezes, em liquidação de sentença e às vezes na execução. Na realidade, o Código Processual Civil da atualidade, ele diz que é o ato do juiz que implica uma das situações dos artigos 267 e 269 do CPC. Ou seja, quando o juiz analisa as preliminares, se ele acatar alguma delas, ele dá uma sentença terminativa do feito. E caso não haja recurso, então vai gerar a coisa julgada formal. Agora, quando o juiz ultrapassa o estudo das preliminares e adentra o mérito, então ele analisa os fatos e dá uma sentença que, na realidade, ele adequa os fatos à vontade concreta da lei. Então, isto é muito importante, porque ele atende, então, ao que as partes desejam, a necessidade delas de compor esse litígio e dá um resultado. Então, ele extingue aí a prestação jurisdicional da primeira instância. No caso, então, seria mais ou menos dizer para as partes quem tem direito sobre aquilo que está sendo solicitado ou negado. Exatamente, ele resolve essa pendenga. Ele diz aquele que tem o direito. Tá certo? E no caso da sentença, qual a diferença entre sentença líquida, da sentença ilíquida? Bom, a sentença líquida é aquela que nós costumamos dar quando o processo é sumaríssimo, pois no processo sumaríssimo, de acordo com o artigo 852 da CLT, as partes devem fazer um pedido certo, determinado, mas também tem que trazer os cálculos. Se ele quer um aviso prévio, ele tem que colocar o valor do aviso prévio. Se ele quer férias, ele tem que colocar o valor das férias que ele pretende. E todos os demais títulos, ele tem que deixar líquidos. Portanto, o juiz também dará uma sentença líquida, ou seja, ele dá a sentença, imediatamente se fará uns cálculos e os cálculos farão parte do decisão, entendeu? E no caso da ilíquida? E na sentença ilíquida, não. O juiz, ele dá o direito, ele diz tudo o que tem que ser feito, quais os índices que deverão ser utilizados para os cálculos, entendeu? Quais os adicionais, ou então os índices mesmo, e o cálculo futuramente fará em liquidação de sentença. Então, a sentença líquida, a parte já tem conhecimento dos valores, tem. Quanto ele tem de receber. Tem. E na ilíquida, isso não é informado? Não, é posterior. Quais as vantagens para o jurisdicionado de receber, de ser prolatado pelo juiz, uma sentença líquida? A sentença líquida, como foi realizada na 8ª Vara, ela demonstrou muito mais celeridade processual, ela demonstrou que a parte fica muito mais satisfeita em saber o resultado do que ela tem a receber e facilitou demasiadamente a conciliação. O juiz, ao dar a sentença, nem sempre o empregador tem a noção do que ele vai pagar. E, em seguida, ele, sabendo daqueles valores, ele propõe inicialmente o valor, que às vezes é muito mais fácil para ele propor a conciliação do que pagar o advogado e mesmo recolher, então, os valores para efetuar o recurso. A senhora falou justamente que ela adotou a sentença líquida
na 8ª Vara, quando a senhora era titular, juíza titular daquela unidade. Quais foram as dificuldades para se instalar esse novo procedimento? Bom, todo o processo inicial apresenta algumas dificuldades, mas nós fomos sanando aos poucos. Inicialmente, eu consegui uma sentença liquidada. Sentença líquida foi mais recente, pois na sentença líquida, o juiz ele dá a sentença e manda através do procedimento do computador, é um programa SAGE para o cálculo. E ele faz o cálculo rapidamente e devolve ao juiz que consegue ele prolatar a sentença líquida. Então, essa foi a dificuldade de combinação entre o juiz e o fazimento dos cálculos de forma imediata. Mas já foram adaptados no sistema de computação, pelo programa do tribunal. Justamente falando sobre o cálculo na sentença, o juiz tem um prazo de 10 dias para prolatar a sentença. Isso inclui a redação, a decisão, né, o convencimento dele, a redação e agora, no caso da sentença líquida, o fazimento, né, desses cálculos. E esse prazo não ficou muito exíguo, não ficou muito apertado para os magistrados, dada a quantidade de processo que cada um tem de julgar? Bom, isso foi resolvido por um provimento do nosso tribunal. O juiz mantém os 10 dias de prazo para prolatar a sentença. No momento em que ele envia, via computador, pelo programa SAGE, a sentença para o programa do cálculo, estanca o seu prazo e começa a correr 10 dias de prazo para o cálculo. Portanto, o juiz não é prejudicado e nem fica muito aflito para dar a sentença imediatamente. Ele pode estudar, ele tem o tempo dele definido pela lei. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre sentença líquida na Justiça do Trabalho. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a desembargadora Elza Cândida da Silveira sobre sentença líquida na Justiça do Trabalho. Doutora Elza, quais são os requisitos para a elaboração de uma sentença líquida? Os requisitos da sentença líquida são os mesmos da sentença ilíquida. Só que no processo sumaríssimo, onde são dadas mais sentenças líquidas, não há necessidade do relatório, ele é dispensado pela lei. Então, o juiz fundamenta toda a sentença, a sua decisão, de forma livre, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, entendeu? Desde que seja motivado todo esse convencimento. E, em seguida, ele coloca o decisum, e no decisum é que vai fazer a coisa julgada material, caso ele adentre o mérito. Então, o decisum, nesse caso, deve observar as partes que eles deverão recorrer de toda a matéria, inclusive dos cálculos. No caso, para as partes, qual é o momento da parte recorrer ou questionar o cálculo efetuado? O cálculo efetuado, ele pode recorrer tanto nos embargos de declaração, caso haja algum erro material, alguma omissão. E a matéria de mérito, realmente, ele deve ser recorrido através do RO. Ele não pode colaborar com o magistrado com a informação para que o magistrado efetue o cálculo. O cálculo pertence apenas ao magistrado, a decisão da sentença. O cálculo pertence ao magistrado, mas os advogados devem colaborar no processo sumaríssimo, apresentando o maior número de provas, para que possa ser realizada essa sentença líquida, de forma de dar realmente ao jurisdicionado uma prestação ideal. Existe alguma normatização, alguma jurisprudência nova que trata do assunto da sentença líquida? Já. O nosso tribunal,
adotando as recomendações do ilustre corregedor do TST, Dr. Dallazen, ele efetuou a súmula número 1, ou seja, criou a súmula número 1 sobre o assunto, atendendo as partes e mostrando aos advogados que o momento propício para recorrer é no recurso ordinário. Ele não há mais embargos à execução. Os embargos à execução é uma coisa do passado quando se trata de sentença líquida. A senhora foi empossada recentemente como desembargadora. A senhora pretende adotar o mesmo procedimento de acórdãos líquidos na segunda instância? Ah, sim. Entendo que vai dar mais celeridade ao processo e já estou adotando o acórdão líquido. Em todos os casos ou só no sumaríssimo? Eu estou agora iniciando só no sumaríssimo, mas pretendo adotar em todos os casos que estejam na minha jurisdição. Mas não dificulta um pouco, no caso de um processo que vem da primeira instância, que não tenha sido elaborada a sua sentença líquida para que o desembargador, depois, quando ele for realmente redigir o acórdão, torná-lo líquido? Não, não tem a menor dificuldade. Não tem relação? Não, não tem relação, não. Mesmo que o juiz de primeira instância não tenha liquidado a sentença, o acórdão pode vir líquido, porque a parte ainda terá como recorrer através dos embargos de declaração, em caso de omissão, etc. Com relação à celeridade, a senhora acha que a sentença líquida, o acórdão líquido, imprime realmente maior celeridade ao processo? A experiência da 8ª Vara foi muito firme e demonstrou muita celeridade no processo, demonstrou maior número de acordos, a conciliação se tornou mais fácil, porque as partes já sabiam praticamente o que iam receber daqui 10 dias uma sentença líquida. Então facilitou o acordo, entendeu? Na fase final da instrução, e eu acredito que a sentença líquida seja, assim, um estímulo para os magistrados para que ele possa diminuir a sua execução. O TRT goiano está estudando a possibilidade de tornar obrigatório a adoção da sentença líquida nos processos do primeiro grau. O que a senhora pensa a respeito? Esse é um assunto que está gerando muita polêmica, mas eu entendo que nós devemos dar essa recomendação aos magistrados como uma notícia boa. Nós temos que dar ao magistrado a possibilidade dele fazer ou a sentença líquida ou ilíquida, mantendo a liberdade total do mesmo, a não ser no processo sumaríssimo, em que o artigo 852 exige que o juiz dê a sentença líquida caso o advogado ele transforme líquido os seus pedidos. Então, eu acho que no processo sumaríssimo é necessário que se dê a sentença líquida. Mas nos demais processos, eu acho que devemos estimular o magistrado, devemos conversar, fazer reuniões e lembrar da recomendação do ministro Dallazen, que atualmente é o vice-presidente do Colendo TST. Mas eu entendo que a obrigação tornará um peso sobre o magistrado. E, na realidade, o que o doutor Dallazen quer é que seja mais célere a condução do processo. Ele tem muito respeito pela primeira instância e pela segunda instância. Na realidade, a pretensão dele é inovar, para dar mais celeridade e mais felicidade às partes. Doutora Elza, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e fico muito honrada. Essa edição do Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.
Olá! No Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. Justiça do Trabalho vai às escolas públicas ensinar noções de cidadania e direito. Começa a segunda etapa das obras do Fórum Trabalhista de Goiânia. O crescimento de indenizações trabalhistas por assédio moral é tema do quadro Fique Sabendo. E no quadro de entrevistas, a desembargadora Elza Cândida da Silveira, recém-possada, fala dos aspectos jurídicos da sentença líquida. Aguardamos você!